Esse é o Ancapsu e vamos falar aqui sobre a Janja, que tratou de esclarecer se alguém tinha dúvida que o caso com o Nego Di era proposital, era perseguição mesmo, agora não precisa mais ter dúvida. A Janja ironizou a situação do Nego Di, dizendo um comentário nas redes sociais dela, dizendo o mundo não dá voltas, capota, né? Ela não citou o nome do Nego Di, mas ficou muito claro para todos os seguidores dela que era do Nego Di que ela estava falando, tanto que você pode ver pelos comentários dela que era sobre isso que era o assunto, né? Mas tem um detalhe nessa história, porque a Janja tá falando isso como se não tivesse nada a ver, como se fossem coisas totalmente independentes. Ah, ele me chamou de peco de carteira assinada, né? E isso foi tudo da época lá das enchentes no Rio Grande do Sul, com o Nego Di criticando os esforços do governo federal. Foi a origem do problema todo, né? Enfim, ela fala como se não tivesse nada a ver, mas será que não tem nada a ver mesmo? Não, não tem. É lógico que foi perseguição contra o cara. É lógico que ela, como integrante do governo, de certa forma ela não tem como não ser, é causadora desse fato. Né? Ela tá perseguindo o cara e ainda fazendo maldade com o cara, insinuando que não teria nada a ver uma coisa. Tá vendo como é que o cara é um bandido, não sei o que lá, né? Ignorando o fato de que qualquer pessoa perseguida seria apontado como bandido do mesmo jeito ali, né? Essa notícia foi sugerida por Vi Daniel Fraga no shopping em Dubai e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a publicação que a Janja fez no Twitter, não citou o nome do humorista, mas é aquilo que eu falo pra vocês, né? Esse caso contra o Nego Di claramente foi perseguição. E talvez a Janja não perceba que esse tipo de coisa não quer dizer que necessariamente teve uma ordem pra perseguir, tá? Porque esse é um ponto que eu acho que é importante notar também, né? O Lula e a Janja, como são pessoas numa posição de poder, o mero fato delas criticarem uma pessoa ou de apontarem uma pessoa como divulgadora de fake news vai fazer com que outras figuras na estrutura do poder do Brasil tomem ações. Ou seja, esse caso do Nego Di é um caso clássico disso. Eu não estou dizendo que o Lula deu uma ordem, falou, persegue o Nego Di aí porque eu quero. Ele não precisa fazer isso. Ele pode ter feito isso, tá? Pode ter sido exatamente isso que aconteceu. Mas não precisa ter sido isso. Só o fato do Lula ter apontado, o Lula e o Paulo Pimenta terem apontado o Nego Di como fazendo fake news, dizendo coisas em verdade sobre a questão da ajuda no Rio Grande do Sul e coisa e tal, coisas que ficaram provadas que eram verdade, né? Ficaram provadas que realmente houve caminhões que foram parados na fronteira por nota fiscal, houve barcos que foram proibidos de resgatar pessoas porque o cara não tinha carta de arrais. Enfim, pode ter sido um caso pontual, mas que existiu, existiu, né? Pode não ter sido a regra, ter sido uma exceção, mas que existiu, existiu, né? E é um absurdo naquele contexto de uma calamidade pública como estava acontecendo ali, né? E daí o Nego Di, então, ele fez essas críticas ao governo Lula, a primeira-dama e coisa e tal, e no momento que esse pessoal também respondeu criticando o Nego Di, falando sobre fake news e coisa e tal, isso instiga pessoas dentro do governo a tomarem ações até para se promover, né? As pessoas que estão investigando o Nego Di aí, que prenderam o Nego Di, certamente ganharam pontos com a Janja. Ela própria se declarou contente nisso daí. Isso fechou o ciclo da corrupção. Percebe como é que é? É o que eu falo para vocês. As pessoas têm a impressão de que corrupção é sempre assim, um cara virando pro outro e falando assim, olha aqui, ó, faz isso aqui para mim que eu te dou um dinheiro aqui, coisa e tal, né? Algumas vezes é assim, no nível baixo é assim mesmo. Quando o guardinha te para na rua aí né, e vai aplicar uma multa, fala um negócio, fala assim, pô, não tem como resolver de alguma outra maneira isso não, e coisa e tal, né? Vamos resolver isso daí, coisa e tal. É isso, né? Você tá em última análise oferecendo, te dou um dinheiro aqui, você deixa eu ir embora e pronto, e fica por isso mesmo, né? No nível baixo, a corrupção é exatamente assim, o pessoal conversando abertamente sobre a coisa. À medida que você sobe o nível, a coisa fica mais complicada. Por quê? Porque as forças em questão ficam muito mais fortes, né, muito mais prementes. Qualquer mera sugestão que o Lula dá de alguma coisa já é entendido como ordem por gente lá embaixo. Ele não precisa dar ordem diretamente, né? E ao mesmo tempo, dentro da estrutura do governo, tem um monte de gente que quer cair nas boas graças do rei, quer cair nas boas graças da pessoa que está com o poder. Por quê? Porque isso faz bem, meu amigo. Você consegue promoção, você consegue ajuda, o seu pedido é visto com melhores olhos pelas pessoas. Então, ou seja, a pessoa que lá na estrutura do governo que resolve por conta própria fazer isso, tá fazendo algo. E o fato da Janja ter dado passado o recibo, gostei do que fizeram com o Nego Di. Isso mostra, fechou o ciclo da corrupção. Pode não ter sido nenhuma coisa explícita, mas que ela se beneficiou de uma ação que foi comandada, em última análise, por ela, pelo Lula, pelo gabinete do marido dela, né? Um absurdo que fizeram com o Nego Di, uma perseguição clara, né, evidente. Já falei sobre isso em outros vídeos, não vou ficar repetindo aqui a história toda. O fato é esse, o cara incomodou muito o governo Lula, porque justamente as críticas dele eram verdadeiras. Se fossem críticas sem nenhum sentido, sem nada, não teriam incomodado tanto assim, né? É o que eu falo, o governo não tem medo de fake news é de menos, ele tem medo da verdade. A verdade é que realmente machuca o governo. E vocês lembram, né, da Daniela Cauda Longa lá falando exatamente que não, porque tem uma cauda longa de fake news, quer dizer que o governo não faz nada, que são as pessoas que ajudam. Isso que ela falou era uma fake news, porque de fato, se você vê em qualquer caso desse de enchente, coisa e tal, quem ajuda mesmo, o grosso do trabalho, é feito pelos vizinhos, pelos amigos, pelo pessoal do bairro ali, todo mundo se ajuda nessas horas, é muito mais gente, isso não é só no Rio Grande do Sul, não, em qualquer evento desse no Brasil inteiro, é assim que acontece, né? E é evidente que isso não é uma fake news, né? Fake news foi a Daniela Lima falar que isso era fake news, né? Enfim, o caso do Nego Di está muito claro que foi uma perseguição, e a primeira-dama passando recibo desse jeito, fica mais claro ainda que esse era o objetivo do pessoal. Os delegados, o pessoal da polícia que deu um jeito de prender o cara aí por uma acusação que, segundo dizem, não tem nada demais, eu não sei, tá? Eu não conheço o Nego Di, não tenho procuração para falar por ele, então ele que vai responder ao caso dele lá, não sei se é verdade ou se é mentira as coisas, mas pelo que estavam falando, o caso todo refere-se a uma loja de merchandising que ele abriu do canal dele, ou dele lá, né, de forma geral, e parece que a loja deu um calote, não entregou as coisas, e aí agora estão acusando ele de estelionatário na hora de vender as coisas lá pela loja dele, né? Enfim, eu não sei se foi verdade, se é mentira, quem que tem a verdade nisso daí, mas é muito fácil ver que isso é um desentendimento comercial, é algo que poderia ser resolvido, na pior das hipóteses, com multa, com ação na justiça, cobrando indenização e coisa e tal.
colocar isso como estelionato claramente mostra o interesse dos poderosos, né, de atacar o cara pelas críticas que ele fez. Ele está sendo calado pelas críticas que ele fez. Muito triste isso, né? E agora ficou claro, a primeira-dama já passou o recibo, que é isso mesmo que ela queria. Obrigado por assistir o vídeo.